Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 23, versículo 13. Nesse texto, o Senhor Jesus condena o fingimento, a hipocrisia religiosa, né? O mau testemunho através do fingimento. Na Bíblia, na linguagem de hoje, assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Então, esse é um texto bastante duro e severo até, mas honesto. Jesus, que está dizendo essas palavras, está se dirigindo a uma classe de pessoas que eram líderes, lideravam a igreja naquela época, o culto, a questão religiosa era administrada por essas pessoas e elas se achavam mesmo no direito de fazer o que faziam. E o Senhor Jesus, conhecendo os corações daquelas pessoas, as atitudes delas, sabendo que o testemunho, delas não conferia, não batia com a doutrina que eles ensinavam, então Jesus repreende. Quando João escreve essa carta, terceira carta, e nós lemos já algumas vezes aqui, 2 vezes pelo menos, nós vimos até Demétrio, falando a respeito dele mesmo, e quando a carta fala sobre 3 pessoas, Um é Gaio, a quem João chama de amado, falando sobre o seu desejo de reencontrar Gaio, porque Gaio era um irmão em Cristo, e aí, presbítero da igreja, e João chamava de amado Gaio. Depois cita um outro personagem que também frequentava aquela igreja, pertencia àquela igreja, Diótrefes, E ele diz, eu escrevi à igreja uma outra carta, e Diótrefes, que deseja ter a primazia entre vocês, ele que quer ser o líder espiritual da igreja, ele recebeu a carta e não leu a carta para a igreja, não transmitiu o que eu mandei, o que eu escrevi à igreja. E é uma atitude, reprovável, porque ele está atrapalhando o crescimento da igreja. Ele não recebe e ainda impede os que querem receber, de receberem. E depois, então, João cita um outro personagem naquela mesma igreja, chamado Demétrio. Todo Demétrio é bom, vocês já repararam? Todo Demétrio é bom, Então, diz que até a verdade dava testemunho de Demétrio. E eu fico pensando, ele cita nomes de 3 pessoas, 2 fiéis e 1 infiel. Eu creio que ele fez isso de propósito. Eu creio que ele está mostrando que na igreja tem mais pessoas fiéis do que infiéis. É uma boa notícia? É uma excelente notícia, É uma excelente notícia. Então, é possível que a nossa igreja tenha pessoas fingidas? É possível, sim, E é por isso que eu, nesta manhã, quero trazer essa palavra para os irmãos sobre que essas atitudes acabam fechando portas, É o tema da mensagem, portas fechadas. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, ele fala sobre o objetivo da igreja. Por que a igreja permanece no mundo, E ele diz isso. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angelicais do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Uma outra versão mais antiga, nas muitas formas da graça de Deus. Então, isso está dizendo, a igreja está no mundo, e está no mundo exatamente para que manifeste ao mundo as muitas maneiras de Deus atender, a socorrer, a agir na vida do povo de um modo geral. Então, eu fico pensando que é um privilégio extraordinário, mas também
um compromisso, né? É tremendo, uma responsabilidade muito grande. O Senhor confiou à igreja. A igreja está no mundo para dar testemunho de Deus, das coisas boas que Deus quer fazer. E ele diz aqui que até os seres angelicais aprendem, né? E estão vendo o testemunho da igreja e como a igreja pode ser usada de maneira poderosa. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, nós temos as cartas enviadas às 7 igrejas, né, da Ásia, e numa delas, nesse versículo, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Então ele está falando sobre a proclamação do Evangelho e a expansão do reino de Deus, como se ele estivesse à porta no coração de uma pessoa, batendo e desejoso de entrar. Se a pessoa ouvir a pregação, ouvir o testemunho do Evangelho e abrir a porta do coração, Jesus entra. Ele entra e diz: farei morada ali, vou cear com aquela pessoa, vou fazer morada. A ideia é de entrar numa casa, numa residência e ser um hóspede desejado ali. Tá? Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não arromba portas, né? Ele deu liberdade de escolha, as pessoas aceitam Jesus ou não, de acordo com cada pessoa. O diabo não, todos nós sabemos que ele diz lá que o ladrão veio matar e roubar, né? E o ladrão não anuncia que vai entrar, que vai arrombar a porta. Ele pula a janela, ele faz qualquer coisa, mas Jesus não. Ele só entra na sua vida, ele só entra na sua casa se você convidar, se você permitir. Eis que estou à porta e bato. Então ele fala sobre o Evangelho que nós pregamos. Esse Evangelho, ele quer entrar na vida da pessoa, mas essa pessoa tem que querer isso, tem que abrir a porta do seu coração. Então, já que Jesus está falando de maneira muito figurada aqui, eu gostaria de usar essa figura também. O Evangelho é a chave. O Evangelho é a chave, né, que é levada à porta e entra. É a mensagem do Senhor Jesus. E quem tem essa chave, quem vira essa chave, é a igreja. Não é interessante isso? Quem vira essa chave é a igreja. Isso Jesus disse para Pedro. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Né? No versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhe darei as portas, a chave do reino. Vocês vão abrir, né? Se abrir, ninguém pode fechar, e se fechar, ninguém abre. Então, cabe à igreja. Há um segmento do cristianismo que diz que Jesus deu essa chave para Pedro, que Pedro, né, que tem essa chave. Não foi a Pedro. Porém, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre isso que você acaba de dizer, né, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, e lhe entregarei. Quando ele diz lhe entregarei, não é te entregarei, Pedro, vou dar a você a chave. Eu lhe entregarei à igreja a missão de abrir portas ou fechar portas. Tá? Então, quando a igreja prega o Evangelho, ela está abrindo portas, ela está levando o Evangelho, abrindo os corações. Então, eu fico pensando que, como igreja, né, que somos nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma tremenda responsabilidade a nós. Então, ou nós estamos abrindo portas ou estamos fechando portas. Vai depender do testemunho de cada um de nós. É por isso que João se vê na necessidade e no direito e no dever de escrever uma carta àquela igreja, falando a respeito daquelas pessoas, porque a igreja é o resultado de todos nós. Quando alguém manda uma carta para a primeira igreja batista em Araruama, está mandando uma carta para nós, para você, para mim. Essa carta precisa ser lida, a igreja precisa tomar conhecimento. Porque não é para o pastor da igreja, não é o pastor não é dono de igreja, o pastor não é a igreja, todos nós somos a igreja. Então, João escreve essa carta e recomenda, e faz recomendações, e chama a atenção daquele, no caso, que estava cometendo equívocos ali. Todos nós sabemos que em relação à proclamação do Evangelho, existem portas que estão fechadas, tá? Portas, às vezes até emperradas, né? Você empurra, você não consegue abrir uma porta. Vamos pensar, o que seria essa porta emperrada, essa porta fechada? Primeiro, o coração de um ateu. A pessoa decidiu que não vai crer em Deus.
não quero saber de Deus, não quero tratar desse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio de evangelho, eu não quero. Esse coração está fechado. Essa porta está trancada. Tá? Por mais que você chegue lá, por mais que você fale, por mais que você argumente, a pessoa não quer, ela não quer. Então esse coração está emperrado. Né? O apego às riquezas, como Jesus fala lá sobre aquele rapaz, né, que foi pedir, né, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, nós vimos lá que Jesus disse que o apego demasiado às riquezas, a valorização dos bens materiais, sobrepondo aos valores espirituais, e isso faz com que a pessoa esteja com o coração fechado. Não preciso. Tá? Então, o apego, a ganância, a vaidade, isso fecha, tranca, porta e joga a chave fora. Tem gente que não quer saber. Então, não adianta você argumentar. Tá? Prédios e condomínios, já repararam isso? Você não tem como pregar o evangelho. Não. Você chega na portaria, eu queria entregar uma Bíblia para uma pessoa, não pode entrar. Entrar num condomínio, entregar um folheto, não pode. Está fechado. Então, as próprias engrenagens do mundo foram usadas por Satanás. Né? Por que você não pode entrar num condomínio? Porque a insegurança, porque o medo de entrar uma pessoa mal intencionada e tal. Então, não é porque você não pode entrar, é porque você coloca em risco as pessoas que estão lá dentro. Que se não fosse o problema da gente, você entraria, não teria problema. A gente quer receber gente na nossa casa, e aquelas pessoas também. Tá? Então, o próprio pecado, a própria vaidade humana, a própria ganância, gerou a violência que tranca portas. Então, nós vemos aí que essas portas estão fechadas. Círculos de amizades e clubes perniciosos, né? Pessoas que se associam a outras pessoas em grupos para a prática do mal, né? Prática da maldade, essas pessoas estão trancafiadas para o evangelho. Você vai pregar, vão zombar de você, vão rir de você. Né? E depois elas pensam, como é que eu vou deixar essa minha vida, como é que eu vou deixar esse meu mau costume, né? É a corrupção, as injustiças, as coisas todas trancam portas. Né? E o diabo tem colocado trancas nas portas, tirando das pessoas as oportunidades. Você quer pregar, por exemplo, você um muçulmano pode deixar lá o país dele, vir aqui para o Brasil e praticar a religião dele, construir uma mesquita aqui, não pode? Pode, tem liberdade. Agora, nós não podemos ir lá no país deles e abrir uma igreja lá, porque é proibido. Olha só como que o inimigo ele tranca portas. Ele tranca portas. Ele escancara as portas do mundo para a prática do mal e fecha as portas para a prática do bem. Tá? Isso é verdade isso. Tá? Então as portas estão trancadas. O inimigo se preocupa com isso, ele trabalha para isso. E ele vai cegando as pessoas. Você quer pregar o evangelho para uma pessoa e ela está cega. Ela não quer ouvir. Ela não vai abrir o coração porque ela já tem a sua religião. Ela já tem a sua convicção. A religião do meu pai, a religião da minha mãe. E se eles estavam errados? E se eles estiveram errados a vida toda? Então eu vou seguir o mesmo caminho? Então eu não posso deixar que a tradição roube de mim a possibilidade de refletir sobre, pelo menos pensar sobre, refletir, avaliar como é que está a minha vida. Se quando eu morrer eu vou para o céu, tenho certeza disso? Eu tenho convicção a respeito desse assunto? Né? Porque não é a religião que dá a você a certeza, é Cristo. É a salvação em Cristo Jesus, não é a sua religião, a sua antiga religião. Nós precisamos entender isso. E o inimigo, ele usa até as tradições para trancar a porta. Você vai falar que não quero, já tenho a minha religião. Mas a religião não salva. Quem salva é Cristo. Então, existem portas que estão emperradas. Existem portas que estão apenas encostadas. Não acontece isso? Um empurrãozinho, ela se abre. Tem gente assim, irmãos. Está assim de gente perto da gente, né, que convive com a gente, pessoas que, né, nós chamamos amigos do Evangelho, não tem? Os amigos do Evangelho, essas pessoas, você vai falar de Jesus, elas estão com o coração aberto, querem ouvir. Né? Os simpatizantes da Bíblia, tem gente que é simpática à leitura da Bíblia. Você fala em Bíblia, ela quer saber, ainda não conhece a palavra, mas está com o coração aberto. Então, essas portas estão apenas encostadas. Então, a gente precisa dar um empurrãozinho. Só isso.
né? Um jeitinho, um jeitinho. Agora mesmo um irmão me procurou ali com a esposa, né? A mãe foi convidada para uma amiga no dia do amigo para ir à igreja, né? Com ela hoje. E ela não vai, é contra. Mas em atenção à amiga, ela atendeu o convite de ir a uma igreja. Eu não sei qual igreja, não sei qual o nome da igreja, nem precisamos saber. Mas esse rapaz, ele chegou, pastor, ore por minha mãe, para que Deus possa tocar o coração dela. O jeitinho daí a gente abrir uma porta, não é um jeitinho? Aí você diria, mas como é que eu vou orar por alguém que eu não sei o nome, né? O nome eu vou dizer para você, Dona Vera. Né? Vou dizer para você, Dona Vera, ore por Dona Vera. Mas eu não conheço, Deus conhece. Deus conhece. E qual a igreja que ela vai lá, não sei se é uma boa igreja, não importa, nem a mim, nem a você. O que importa é que você vai orar por Dona Vera e Deus vai tocar o coração dela. É isso que funciona. Então, existem portas que estão abertas, ou entreabertas, ou apenas encostadas. São os simpatizantes da Bíblia. Existem também pessoas evangelizadas que só precisam se converterem. Essas pessoas já sabem a verdade, elas conhecem a verdade, já conhecem o suficiente para crer, só precisam crer. Se converter, tomar a decisão, entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus. E isso é possível. Então, cabe a nós, como igreja, e com muito jeito, orar para essas pessoas. Com muito tato, com muita sabedoria, né? E sem querer também obrigar ninguém. A gente não pode obrigar as pessoas. Tá? Existem pessoas que já estão evangelizadas, só precisam se converter. Né? Então, como diz lá, é só virar a chave e só dar um empurrãozinho. Só dar um empurrãozinho. Né? Eu contei para vocês aqui uma experiência de 2 seminaristas da minha igreja, quando eu era pastor em Belford Roxo. Né? Eles foram evangelizar, visitar uma casa que os vizinhos disseram que alguma coisa muito estranha estava acontecendo lá, naquela casa. Eles já não saíam mais, não abriam, estavam preocupados, porque tinham 2 idosos, tinha um rapaz ainda muito jovem lá, e eles não estavam mais saindo de casa. E foram lá, se a gente podia fazer alguma coisa e tal, e os seminaristas, não, vamos sim. E João Barbosa de Paulo e Jorge Beli de Lousada, você conheceu, né? 2 servos do Senhor, né, Virgílio? 2 servos do Senhor. E eles eram seminaristas ainda, eles marcaram, vamos lá, marcaram. Aí chegaram lá, pegaram o endereço direitinho, quando chegaram no domingo à tarde, bateram palma lá, nada, casa fechada. O vizinho, não, estão aí. O vizinho que dedurou, né? O vizinho que dedurou, estão aí. Não é, bateram palma e ninguém abre. Bateram palma, aí já estavam quase desistindo, mas eles oraram a semana toda para ir lá, né? Aí insistiram mais um pouquinho, aí a janela abriu um pouquinho só, abriu um pouquinho. Quem é? Aí os meninos lá de fora, não, nós somos ali, é o seu Jorge, aqui eu sou o João, e a gente queria fazer uma visitinha a vocês aí e tal. A gente não pode receber não. Tudo bem, mas a gente só queria fazer uma oração, uma visita rápida, uma visitinha rapidinha. Aí a porta ficou aberta, a janela ficou aberta e a pessoa que estava atendendo foi lá para dentro. Eles entenderam que a pessoa foi lá conversar lá, né? Aí vieram. Abriu a porta e disse que eles podiam entrar. Eles entraram. No que eles entraram, o rapaz fechou a porta, né? Fechou a porta. E a sala, tudo fechado, tudo escuro, tudo assim. Aí eles, situação complicada, né? Aí eles começaram, estavam em oração, continuaram em oração, e um deles falou sobre, né? Não, nós viemos aqui fazer uma visita e tal, e as pessoas estão preocupadas com vocês e tal. Disse, não, mas está tudo bem com a gente, está tudo bem e tal. E aí eles foram falando. Aí no meio da conversa lá, a mãe falou assim para o menino, abre a janela. Aí abriu a janela, aí já entrou um solzinho, né? Sol da tarde, já entrou uma claridadezinha e tal, e eles estão lá conversando, e olha só como é que as coisas foram se abrindo, né? Aí depois ela falou assim, abre a porta para ventilar um pouquinho aqui, está muito abafado. Aí abriu a porta, olha só, a casa está se abrindo. E eles foram falando de Jesus e tal. E aí um deles perguntou se eles não gostariam de aceitar Jesus como Salvador, já que eles acreditavam na Bíblia. Eles conheciam o Evangelho.
Não, nós queremos sim, mas ele não deixa. Ele quem? O rapaz perguntou, ele quem que não deixa? É o que alguém, líder religioso? Não, ele não deixa. Aí ficaram resistindo, ele não deixa. Tudo bem. Eles continuavam, desviavam o assunto, conversavam sobre outros assuntos tal, e voltavam na decisão. E teve uma. Aí quando eu falei nele, ele quem? Aí eu falei assim, o galo. O galo? O galo. Nós temos um galo e ele não deixa a gente seguir outra religião. Mas o galo, mas eles ficaram pensando, devia ser o nome de uma pessoa. Sei lá, o galo, doutor galo, pastor galo, pode ser, não pode? Aí, e eles começaram a chorar, e os meninos sentiram que eles estavam escravizados. A senhora, se vocês aceitarem Jesus como Salvador, ninguém pode proibir isso de vocês, é uma decisão de vocês. Ninguém pode proibir, nem galo, nem o diabo, nem líder religioso, ninguém pode proibir vocês de aceitar Jesus como Salvador. E foram falando, oraram com eles, e o senhor aceitou, e depois, com muita resistência, a esposa também aceitou. O rapaz era muito novo, ficou ouvindo a conversa e tal. E aí falou assim, agora vocês vão embora. A mulher foi lá, fez um cafezinho, eles beberam café. Agora vocês vão embora, vão largar a gente aqui com o galo. E o que eu faço? Aí o João perguntou, o que o senhor quer que a gente faça com o seu galo? Eu não sei, a gente tem medo dele. Deixa eu ver, onde é que ele está? Aí chegaram lá no fundo do quintal lá, irmãos. Tinha lá, irmãos, um galinheirozinho, como se fosse um oratório. Um negócio arrumado, todo enfeitado. Comida lá e o galo lá dentro. Tadinho do galo. Lá dentro. Olhando, assustado, né? Porque agora gente estranha lá, né? Gente estranha. Aí ele falou assim, o galo, irmãos, agredia eles. Então eles alguma coisa, o diabo usa isso, escravizava aquela família, usando um animal. Aí ficou aquela situação. Aí o Belídio falou assim, eu posso levar o galo? Se o senhor levar, eu fico muito agradecido. Belídio pegou o galo, botou debaixo do braço, o galo botou o galo debaixo do braço, foram lá, oraram, e a família ficou feliz da vida, liberta. Aí o Belídio sai lá da casa, ele e o João Barbosa, sem saber o que fazer com o galo. O que fazer com esse galo? Vamos lá para o pastor, vamos conversar com o pastor. Vamos lá falar com o nosso pastor. Aí eu estou em casa lá de tarde, já me arrumando para ir para a igreja, já. O pessoal bateu lá no portão, os dois seminaristas com um galo debaixo do braço. Aí o que houve, rapaz? O que aconteceu? Que galo é esse? Aí eles contaram a experiência. Pastor, aconteceu isso e tal. E eles pediram para a gente trazer o galo. Agora a gente está sem saber o que não fazer com esse galo. Por mim, irmãos, eu fazia uma bela de uma panelada com galo. Por mim, eu falei. Mas até eu falei, não, para também não, sabe? Também não. Porque frango de macumba, você não vai mexer, né? Então, se aquele galo, eu vou respeitar. Aí eu pensei, rapaz, solta esse galo, cara. Solta esse galo. É mesmo, pastor? Solta esse animal, rapaz. Coitadinho do animal. Irmãos, quando eles soltaram o galo, vocês precisavam ver o desespero do galo. Ele batia um pouco de asa, batia no muro, até sumir lá no final da rua. Tadinho do galo, irmãos. Ele também era usado, né? Mas a verdade, irmãos, é que existem portas fechadas, literalmente fechadas. Tá? O inimigo, ele usa as pessoas, ele usa a fraqueza das pessoas para convencê-las de que ele tem autoridade. Ele não tem autoridade. Jesus Cristo, sim, ele não, o inimigo não. Tá? Então existem portas que você tem que insistir, bater. Você não vai arrombar. Lá no caso, o Belídio e o João Barbosa, eles insistiram. Tá? E a porta se abriu. E a luz entrou naquela casa, literalmente. E a libertação também. Então existem crentes que estão abrindo portas. Tá? Graças a Deus. Tá? Graças a Deus. É só virar. Agora, existem crentes que fecham portas. Existem pessoas que, ao invés de abrir, estão fechando.
Mas primeiro vamos falar sobre os crentes que abrem portas. Primeiro, um testemunho, um bom testemunho. Né? João diz que quanto a Demétrio, até a verdade dava testemunho dele. Então ele abria portas. O testemunho de Demétrio abria a porta. Né? Uma vida cristã autêntica, um testemunho bonito numa rua, para a vizinha, para o vizinho, isso abre portas. Existem muitos crentes honestos, sinceros, pessoas amáveis, pessoas delicadas, pessoas simpáticas, né? Essas pessoas abrem portas, né? Abrem portas. Quer ver crente chato? É aquele crente que acha que tem que convencer todo mundo, obrigar todo mundo a ser crente. Não tem. As pessoas têm que ter liberdade para decidir ou não. Você não pode obrigar as pessoas, tá? Então, então sabe que vale a pena investir e tem aquele jeitinho todo especial, né? E esses crentes, eles abrem portas com o seu estilo de vida, com o seu comportamento, com as suas palavras, com as suas atitudes, tá? Com as suas orações. Essa carta que nós estamos lendo agora, Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: orando por nós para que Deus nos abra a porta da palavra. Paulo está dizendo, orem por nós, para que Deus abra a porta para a pregação da palavra. Então, orem por nós. Ele está dizendo que existem portas que estão fechadas, que a oração vai abrir. A oração pode abrir portas. Então, esses crentes estão, graças a Deus, ou abrindo portas para a proclamação Mas o texto que nós lemos, lá de Mateus, capítulo 23, versículo 13, diz que existem pessoas que estão fechando portas. Jesus chama essas pessoas de fingidas, crentes fingidos, hipócritas, falsos crentes, né? E quais são as atitudes dessas pessoas? Primeiro, heresias doutrinárias. As pessoas, através do desvio doutrinário, acabam entristecendo a igreja, enfraquecendo a igreja através das suas doutrinas erradas. Segundo, mau testemunho. O mau testemunho no bairro, mau testemunho no trabalho. Vai convidar uma pessoa para na igreja, eu vou em qualquer igreja, menos a igreja daquela pessoa. Ah, por quê? Fez isso, fez aquilo. Isso é um péssimo testemunho, isso fecha portas, né? Fofocas, brigas, desonestidades, né? Frieza, comodismo, tá? Pecados camuflados ou pecados públicos. Essas coisas fecham portas. São atitudes nossas que acabam afastando pessoas. Existem filhos que não vão se converter nunca por causa do testemunho do seu pai ou da sua mãe dentro de casa. Existem esposas que não vão se converter por causa do testemunho do marido, que dizia crente e era um péssimo marido. Existem maridos que não vão se converter, porque as esposas que se dizem crentes dão um péssimo testemunho, porque essas pessoas estão fechando portas. A disciplina legalista, ali, tudo no pé da palavra, essas coisas também fecham portas. Disciplina sem amor. Tá? Vamos excluir essa pessoa porque ela está atrapalhando a igreja, temos que nos livrar dessa pessoa. Isso é falta de amor, essa disciplina é diabólica. A disciplina deve ser para ajudar a pessoa, salvar a pessoa. Tá? Então a disciplina legalista também fecha a porta. Irreverência no culto. Pessoas no culto, no próprio culto, né? Ao invés de estar ouvindo a mensagem, está mexendo no celular, está mexendo no tablet, vendo mensagens, mandando mensagens. Isso é irreverência, isso atrapalha pessoas. Existem pessoas que às vezes têm que sair do lugar que estão, porque as pessoas que estão atrás estão conversando muito alto, atrapalhando a ouvir a pregação do Evangelho. Isso acontece. Acontece. Existem pessoas que vêm para a igreja e vêm com roupas tão indecentes que desviam o olhar das pessoas para elas. Não fecha a porta? Fecha a porta. Ah, lá naquela igreja pode tudo. Não pode não, não pode não. Tá? Então, essa irreverência, a irreverência no culto, fecha portas. Faz com que a pessoa nunca mais volte naquela igreja. Esses dias alguém falou que agora as pessoas estão entrando com um copo com água, né? Vão lá beber água, aí voltam com 2, 3 copos com água e distribuindo aqui dentro, e que isso é uma reverência. Eu não sei se isso é irreverência, se isso atrapalha o culto, mas a verdade, irmãos, é que o que a gente fazia quando não tinha bebedouro lá atrás? Vocês estão entendendo? Eu acho que se eu estou com muita sede, a ponto de morrer, de desmaiar, eu vou lá e bebo água. Eu não preciso voltar com uma porção de copo com água e espalhar ali, distribuir água, né? Aí eu fiquei pensando, só falaram numa reunião, né? E aí eu fiquei pensando, então, a irmã
Está aqui. Elisete, está aqui? Cadê Elisete? A Elisete ligou na Rádio Melodia, ela disse, não, agora está negócio de copo com água, está uma reverência. Ela falou na Rádio Melodia, esses dias falou, né, falou, e o senhor me ouviu, pastor? Você falou mal da sua igreja lá na Rádio Melodia, em público, você falou mal da sua igreja, ela morreu de rir, mas eu entendi. Aí eu estava lá em Cardoso Moreira, fui pregar lá no aniversário da igreja, Marquinhos estava lá também, aí estou lá sentado, aí me entra uma menina adolescente com 2 copos com água aqui e 2 copos com água aqui, vai entrando, e aquela para não entornar, né? Aí eu disse, meu Deus, virou moda, não é só lá na minha igreja não, em qualquer lugar. Eu não sei sinceramente, irmão, se isso é irreverência, mas existem umas coisas que são sim, que a gente tem que evitar, tá? Atitudes, comportamentos, brincadeiras na hora do culto, tá? E pessoas conversando, pessoas namorando, pessoas se beijando na hora do culto, e isso atrapalha. Né? Nós temos na programação de culto chamado prelúdio. O prelúdio é aquela música que uma pessoa toca ali para dizer que o culto começou. Vocês entenderam? Então, em tese, o ideal seria, antes a gente já está se preparando para o culto, mas suponhamos que você ainda esteja conversando com alguém. Começou a música, todo mundo cessa. Tá? Todo mundo termina a conversa, o culto começou. Para quando a pessoa começar a cantar, começar a falar, a gente já esteja no clima, tá, do culto. Mas as pessoas não, continuam conversando. Isso é terrível. Isso atrapalha, irmãos, o andamento do culto. Uma outra coisa é, quando termina o culto, que toca o pós-lúdio, aí a feira começa. Tá? Quer dizer que eu já esqueci o culto. Já esqueci tudo. Né? Olha, eu tenho um cavalo para vender lá, você não quer comprar meu cavalo, não? Aí começa a feira. Uma confusão tremenda. Não tem que ter, olha, vamos conversar lá no pátio, vamos conversar lá no salão social. A gente tem que respeitar, irmãos, o nosso local de culto. Precisa respeitar isso. Tá? Tomar muito cuidado, porque senão isso atrapalha a igreja. A irreverência é indecência no modo, não só de se vestir, mas de se comportar. Domingo passado eu falei sobre uma letra de um cântico, né, uma expressão chamando Jesus de você, e eu não concordo não, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Você chama o prefeito de você? Governador do estado, você está diante do governador, você chama o governador de você? Ninguém chama. Presidente da república de você? Ninguém chama o presidente de você. Tá? Você está se consultando com um médico, você chama ele de doutor, senhor doutor. É ou não é, irmãos? É exatamente isso. Aí Jesus, eu vou tratar Jesus de você mesmo, tá bom. Tá não. Tá? Ah, não, mas nós temos a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo não me dá direito à libertinagem, a desrespeitar. Né? A nossa missão, irmãos, a nossa missão como igreja, como crentes, é abrir portas. Nunca fechar portas. Essa é a missão da igreja. Estejam elas emperradas ou encostadas. A nossa missão é abrir portas, nunca fechar portas. Tá? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, capítulo 12, né? Versículos 12 e 13, ele diz assim, ora, quando cheguei a Troade é o nome de uma cidade. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, né, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no Espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele estava em oração, a porta se abriu para ele pregar o Evangelho naquela cidade. Quando ele chegou lá, não pôde pregar o Evangelho, porque Tito, que havia marcado com ele lá, não estava. Aí ele foi para uma outra cidade.
Parece-me que ele precisava de uma companhia, ou parece que Tito é que tinha lá os endereços, ou que tinha a chave da igreja, você está entendendo? Tito fez falta. Como Tito não estava, o meu espírito ficou entristecido, porque a porta estava aberta, né? Então eu fui orando, fui me despedir deles e fui para uma outra cidade, fui para Macedônia. Então existem atitudes nossas, ou falta nossa, que fecham portas e atrapalham a proclamação do Evangelho naquele momento, porque essa é a vontade de Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos cantar o hino em que nós vamos dizer: eu não quero fechar porta, eu quero abrir porta, eu quero ser um vaso de bênção. Vamos cantar? Vamos ficar em pé, irmãos, para o cântico desse hino?